Graça e a paz do Senhor. Amém? Cansado, mas feliz. Deus é muito bom e tem sido bom o tempo todo. A nossa mensagem é como Deus transforma tristeza em alegria. Interessante é que eu cheguei ao primeiro culto alegre. Cheguei ao terceiro feliz. Porque Deus fez maravilhas no primeiro e no segundo culto. Coisas que só Ele poderia fazer. Coisas que nunca passou nem pela minha mente. Deus, vai ser tão difícil, está sendo tão difícil a semana. Aí Ele vai e me surpreende, porque Ele transforma aquilo que é impossível em possível. Transforma luto em festa. Transforma pranto em fogos de alegria. O Isaías 61 vai dizer que o Espírito do Senhor, ou seja, era ele proclamando Jesus Cristo, dizendo, e que daria olhos de alegria em vez de tristeza. Ou seja, em vez de choro, ele revestiria-nos de olhos de alegria. Então é motivo de celebrar a esse Deus que tem tido e está conosco todos os dias e todos os momentos. Seja os mais adversos, ou seja, os mais felizes. E por incrível que pareça, essa semana, eu sempre começo dizendo, quando sou escalado, eu sempre peço a Deus alguma confirmação. Porque Ele é Deus que confirma. Ele é Deus que fala. Jesus, eu vou ministrar. Mas eu ainda não senti a tua voz me dizendo isso. Eu queria escutar ele dizendo, eu estou aqui, eu vou ajudar, eu vou com você. E esses momentos, principalmente esse, não tem como você vir só. Ele tem que estar com você, dentro de você e falando através de você. E eu, meu Deus, não recebi confirmação nenhuma, Senhor, tem misericórdia. Fui folhear todas as minhas mensagens, que essa não é antiga não, é nova. Mas fui folhear todas as minhas mensagens. Deus, aqui eu sou muito bom de memória. E eu lembrando, marcando e lembrando, essa daqui o Senhor falou isso. Eu achei que eu não era capaz, eu achei que não daria certo, mas o Senhor me disse isso. A outra, e coloquei todos, que eu guardo todas as mensagens que eu ministrei. Mas porque nessa, eu ainda não escutei algo que acalme o meu coração diante dessa mensagem. É porque eu tenho que passar por ela para entender o porquê dela, mas aquilo foi me deixando triste. Não angustiado, mas triste, porque eu não estava escutando a voz do Senhor nesse sentido, que eu tanto queria. Não fui para a oração semana passada, falo até baixo, porque eu não acordei. Mas nessa semana, eu acordei com o propósito de ir. Não com o sentido de eu quero ouvir Deus confirmando a mensagem. Não passou pelo meu sentido, mas me deu muito desejo de ir. Meu irmão, fui surpreendido. Quando eu cheguei lá, que não tive confirmação nenhuma na semana, aí essa bênção de Jeová, Letícia, chega até mim naquele momento, nem ela sabia que eu tinha passado, mas coloca a mão no meu coração e diz, ei, sou eu, o Senhor, que te coloquei para estar lá nesta noite. Meu irmão, aquilo foi como um bálsamo na minha alma. É como se a tristeza tivesse sido transformada em quê? Alegria. Porque eu queria tanto escutar a resposta, mas automaticamente descansei, não fiquei ansioso, que a resposta de quem? Dele veio. E eu quero te dizer nessa noite, para este terceiro culto, acalma o teu coração, porque a resposta nessa noite virá. Não precisa você ficar ansioso, apenas acalma o teu coração, abre os teus ouvidos espirituais, porque a resposta virá exatamente, não como você queria, mas como o rei preparou para esta noite, porque ele já preparou. Aí quando eu medito muito nesse tema, se eu perguntar, quem nunca ficou triste, nem me diga que nunca ficou. Porque se você nunca ficou, eu faço como eu disse no primeiro e no segundo, nem me dê a receita. Porque você precisa de uma receita. Porque normal não é, porque todos nós já passamos por momentos tristes. A vida é assim, nós temos um ciclo, ou seja, a vida é cíclica. Tem momentos de tristeza, mas tem momentos de alegria.
Tem momentos de enfrentarmos batalhas, mas tem momentos de regozijarmos, levantar a espada e dizer: nós vencemos, eu e Cristo vencemos a batalha. Ou seja, a vida tem todo esse contexto, e tem tantas situações que nos deixam tristes. Se eu fosse meditar, ou fosse enumerar quantas coisas nos deixam tristes. Por exemplo, o mais básico. Eu queria muito comprar algo, mas eu não consegui comprar. Não fica triste? Fica. Você planejou tanto comprar algo, mas não conseguiu comprar. Automaticamente você fica triste. Eu fico. Então, eu creio que você também fica. Você fez tanto plano para, vamos supor, um exemplo. Eu quero comprar a minha casa, mas toda a burocracia foi feita, mas não deu certo. Triste. Você não ficou, não? Você vai rir? Não, você diz: meu Deus, eu queria tanto aquilo, mas não consegui. Eu, particularmente, quero muito passar no meu concurso, mas não passei ainda. Ou seja, quando eu não passo, eu fico o quê? Triste. Mas eu quero te dizer uma coisa: eu não deixo de ser feliz e nem perco o meu sorriso, porque a alegria vem do Senhor, e é Ele que me sustenta a dizer: não foi dessa vez, mas chegará o momento exato que eu já preparei. Ou seja, todos nós temos momentos tristes, mas eu quero te dizer que a nossa felicidade não pode ser o quê? Pautada na circunstância, mas tem uma felicidade que nunca muda, que é a felicidade que Cristo coloca em nós e formoseia o nosso rosto. É por isso que eu posso sorrir e você pode sorrir, mesmo em meio às adversidades que a vida nos coloca, porque é o próprio Deus que nos faz sentir essa alegria. Aí há um texto lá em Salmos 56, versículo 8, que diz: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Olha que interessante. Deus está dizendo que todas as nossas lágrimas, ou todos os momentos que nós temos de tristeza, ou todo o nosso choro, Ele está colhendo, Ele está recolhendo, e está dentro de quê? De um odre. Eu não sei se você sabe, ou se você já escutou a expressão, o que é um odre, mas é um recipiente que guarda o quê? Líquido. Choro é líquido. Então, se ele está sendo armazenado naquele lugar, é porque algo acontecerá. Por que você está dizendo isso? Porque eu creio num Jesus que transformou água em vinho. Então, Ele vai transformar o meu choro em alegria. Odre não é apenas lugar de recipiente de guardar líquido, não, é lugar de transformação. Ou seja, por mais que você saiba que colocar uma água tem toda uma bactéria, chamada de levedura, tem tudo aquilo para fermentar, ser transformado em vinho, isso é o que a ciência está dizendo, e óbvio que eu acredito na fermentação do vinho, mas eu também acredito em um rei que faltou vinho em uma festa, e encheram as talhas de água e brotou o melhor vinho daquela festa. Ei, o meu Deus e o teu Deus, Ele não falha, Ele prepara o melhor para nós. Então, se tudo está colhido neste odre, se preocupa não, está no recipiente exato, guardado, ok, porque será transformado em alegria. O salmista, nesse versículo, estava sendo perseguido, talvez estava frustrado, talvez estava angustiado. Então ele disse: registra tu mesmo, ó Deus, todo o meu sofrimento ou todo o meu lamento. E o Rei dos Reis registrou, e não apenas registrou, mas guardou para transformar em alegria e felicidade para as nossas vidas. Max Lucado vai dizer o seguinte: sua dor tem um propósito. Seus problemas, suas lutas, as dores do seu coração e até as confusões que nós enfrentamos cooperam para o mesmo fim. E qual é esse fim? Glória de Deus. Sabe o que isso quer me dizer? É que por mais batalha que eu enfrente, por mais lutas que eu enfrente, por mais que algo me angustie, eu vou crescer na presença dEle, porque eu tenho que glorificar a Deus sobre todas as coisas, e não apenas nos momentos felizes, mas em todo o ciclo do meu viver. Se fosse isso, a vida seria só um mar de rosa, seria só coisas boas, mas a Bíblia não diz que eu não vou ter problema. Se a sua disser,
Eu não entendo. Mas a minha Bíblia diz que se eu estiver em um problema, Ele estará comigo e vai me garantir vitória. Porque haverá um texto posteriormente, que não agora, que vai dizer: quando eu passar pelas águas ou pelo fogo, Ele vai estar comigo. Então é momento de que, por mais que a vida dê ciclo, em todas as fases do ciclo, o meu Jesus está comigo. Mas como, Bruno, transformar tristeza em alegria? Ele é um Deus que transforma todas as coisas, realizando mudanças, sejam elas internas ou externas. Haverá um momento que Deus mudará as nossas circunstâncias. Tudo que está à nossa volta será mudado. Como assim? Dê um exemplo. Eu queria uma porta de emprego e me foi negada. O meu Deus pode mudar o que é externo e fazer essa porta se abrir. Sabe, vamos supor, você sobreveio com uma doença. Nem tem cura para a ciência, para tantas pessoas. Mas o meu Deus, Ele pode mudar o externo e trazer cura. Sabe o que é externo nesse momento? Não é o que eu passo dentro, mas são as circunstâncias adversas que estão ao meu redor e que Ele pode mudar. Aí quando eu estava meditando no texto, todos nós passamos por momentos tristes. Mas se você perceber, tem tristezas que são bem maiores. Eu entendo que a dor é qualificada por aquele que sente. O que é pequeno para mim pode ser tão grande para você sentindo. Então a gente não pode qualificar a dor de ninguém e nem dizer que ela é pequena, porque só quem a sente sabe o tamanho que ela representa para você. Mas quando eu paro para pensar comigo, e talvez você pense comigo juntamente, vamos supor, eu não recebi o carro que eu queria. Eu fiquei triste. Eu até posso chorar, porque eu lutei tanto, juntei dinheiro, mas não consegui. Mas uma pessoa que foi diagnosticada com uma doença incurável para essa terra, é comparado com a minha tristeza? É não. Eu estou falando em mim. Talvez você sinta a mesma tristeza que ela, porque era um bem imóvel que você queria. Não. Para mim é diferente. Para mim a minha tristeza vai ser sucumbida. Eu vou sentir a dela. Sabe por quê? Porque a minha eu posso não ter conseguido comprar, mas eu posso lutar, juntar novamente e adquirir aquele bem. Mas aquela dela está lutando todos os dias por algo que não pertence a ela. Está fora do controle dela e ela pode lutar, mas talvez não vai conseguir, porque só o rei pode fazer naquele momento. Então há uma tristeza diferente. Mas eu quero te dizer nesta noite para você, é que o meu Deus, Ele muda o que é externo para te abençoar. Aí a mudança foi externa, Bruno. E qual é a interna? Mas antes eu queria deixar um texto. A Bíblia vai dizer lá no livro de Samuel, capítulo 1, que havia um homem chamado Eucana. Tinha 2 mulheres. E esse texto está bem falado esses dias. Então vai pegando, porque Deus está falando algo. Tinha 2 mulheres, Penina e Ana. Ei, Penina era aquela que zombava. É aquele povo debochado. Não tem aquele povo que samba na nossa cara? Que eu consegui, você não conseguiu. Eu tenho, você não tem. Eu faço, você não faz. Não tem esse povo? Pronto, essa daí era Penina. E Ana era aquela que queria tanto ter um filho. E Penina tinha. Mas aquela mulher era o quê? Estéril. Aí Eucana dava uma bênção para Penina e dava dupla para Ana, como se fosse um meio de recompensar. Mas aquilo não recompensava, porque ela queria, era o quê? Um filho. Aquela mulher foi tida como embriagada, foi tida como bêbada, mas chegou o momento que Deus ouviu o clamor. Ei, as lágrimas de Ana, eu posso fazer uma consonância agora com o texto que eu trouxe isso, estavam sendo recolhidas no odre da transformação. E essa transformação gerou quem? Samuel na vida dela. Olha, Deus mudou as circunstâncias, a esterilidade, e trouxe o quê? A bênção. Mas houve uma mudança interna. E qual era? Jesus. Lá em Hebreus, a partir do capítulo 5, do versículo 7, vai dizer que Jesus estava subindo ao monte de Getsêmani. E chegou aquele momento que ele gritou:
com alta voz. A Bíblia diz que foi alta voz e súplica, como se ele dissesse: meu pai, eu não estou aguentando o fardo, está difícil. Ou seja, ele falando humanamente. Não era o Jesus Deus, mas era humano, sentindo o peso dos meus pecados e dos teus pecados. Mas a mudança não aconteceu externamente. Deus não tirou o propósito, permaneceu em obediência, porque ele tinha uma cruz a ser levada, a minha e a sua, naquela cruz do Calvário. Você percebe que Deus não mudou o externo. Ei, meu filho, volta, porque eu não vou mudar agora o plano. Não, ele mudou internamente. Por mais que Jesus fosse Deus, por mais que Jesus não fosse desobediente, não fosse pecador, ele está dizendo: permanece em obediência, porque há uma salvação preparada para um povo que ainda há de escutar, e esse povo sou eu e é você. Aí o texto lá em Salmos vai dizer o seguinte, ó: Senhor, protege os simples. Quando eu estava sem forças, ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor da terra dos viventes. Será que isso acontece comigo, momentos de dizer assim: cheguei ao fim? Aí ele diz: quando você está sem forças, eu estou para renovar e para te proteger. Já chegou momentos da minha vida de eu dizer: meu Deus, agora é o fim. Como eu estou cansado. Como vai ser amanhã? Aí ele me diz nos Salmos: quando você está sem força, sou eu que livro você da morte, e dos seus olhos eu recolho todas as lágrimas. Será que há um Deus tão maravilhoso e poderoso do que esse? Não há. Esse é o Deus que está colhendo todas as nossas lágrimas em um odre. Aí o Max Lucado vai dizer, ó: a brevidade da vida garante poder para suportar, mas não desculpa para desistir. Por mais cíclica que é a vida, e por mais difícil que ela seja, não é para você desistir, é para você suportar, porque Ele irá resolver e Ele irá intervir ao nosso favor. É como se eu estivesse chorando muito na minha casa, porque não sei se você tem um calmante, mas tem um calmante que é bom: travesseiro. Quem já passou por isso? Do dia à noite ser tão rápida que chegou o dia, e aquele travesseiro foi um consolo. É como se ele fosse o conselheiro. Mas no outro dia eu tive que levantar. Não foi sacudir a poeira, foi tomar um banho e lutar novamente. Por quê? Porque não é tempo de desistir, é tempo de suportar a fase, porque a fase da tristeza é passageira. Tudo na nossa vida é passageiro. Tem data de início, mas tem data de fim. Tudo é um ciclo. Se o momento agora é de tristeza, haverá um momento de alegria. Eu não estou dizendo essa noite que Deus vai cessar o seu choro. Eu estou dizendo essa noite que a sua fase irá passar e o momento de rir chegará na sua casa. Aí como, Bruno? O segundo ponto é qual? É intervir em cada estação da sua vida. Deus transforma a tristeza em alegria, intervindo nas estações. Eu não disse nesse momento que a nossa vida é um ciclo? Então em Eclesiastes vai dizer o seguinte, ó: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar de alegria. Então, se há todo esse tempo que o meu Deus, o teu, está dizendo que há, então se a fase difícil é agora, então vai passar e vai chegar o tempo de dançar e sorrir na presença dele. Porque tudo é uma fase, e essa fase é passageira. O texto a seguir está lá em Isaías: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão em brasas, pois eu, Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, sou o seu Salvador. Sabe o que ele está dizendo aqui? É que quando você estiver nas águas, ele vai estar com você, e elas não vão te afogar. Mas o interessante é que esse quando é uma conjunção, e uma conjunção de tempo.
é que quando você estiver no problema, Ele vai estar com você. Se não, Ele estaria dizendo, aí estaria um se. Se você atravessar, é como se dissesse, não, eu só vou estar com você, é uma condição. Se você tiver um problema, eu vou estar com você. Não, Jesus é tão perfeito que até o que Ele escreve é perfeito. Quando você atravessar, então todos os momentos Ele vai estar conosco, seja no fogo, seja na água, seja na fartura, seja na escassez. Ele é o Deus que não nos deixa faltar absolutamente nada. E principal, o sorriso em sua presença. E por fim, Ele capacita você para reagir e superar as tristezas. No primeiro culto, Deus ministrou ao meu coração que Ele queria modificar situações eternas e que não precisava ter medo. No segundo, Ele se vá com ousadia, porque eu quero deixar uma palavra para uma pessoa específica, e eu deixei. Mas nesse terceiro culto, sabe o que Ele quer para o seu coração? Ele não vai mudar o teu interior, não. Ele vai mudar as circunstâncias ao teu redor para te abençoar. Eu não sei o que você tem clamado, nem pedido, mas Ele vai mover todas as situações que estão ao teu redor para garantir a teu sorriso e a tua liberdade de expressão. Porque eu gosto de um texto que diz o seguinte: o meu coração formoseia o meu rosto. Se a minha expressão é de felicidade com Ele, tem que haver um sorriso, tem que haver uma alegria, independente do que eu passe. Eu costumo dizer lá em casa que eu não sei se palavras, eu creio que palavras têm poder. Talvez já tenha data e hora para acontecer, mas eu sempre dizia lá em casa o seguinte: no momento mais difícil, a gente ainda vai sorrir de tudo isso, e vai ser lá na Europa. Eita, o problema está tão grande, mas eu ainda vou sorrir lá na Europa. Eu vou estar lá na Europa rindo, dizendo, eu passei por aquilo, onde eu estou? Quem era eu? Meu irmão, se palavra tem poder, então começa a mentalizar onde é que tu vai sorrir, porque Ele vai dar risos para você. A fase difícil vai passar e o momento de alegria chegará. Aí eu quero finalizar com esse texto, que parece que é meio contraditório. Olha só, meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. A alegria passando prova. Considere motivo de grande alegria o fato de passarem diversas provações. Está passando provação? Olha para o céu e diz: obrigado, Jesus. Está difícil, mas ela já tem data para acabar. Está complicado, eu estou chegando até sem aguentar, mas eu estou te dando força para suportar mais um dia. E mais um dia vencido é motivo de alegria. Chegar à noite e dizer: obrigado, Paizinho, por um dia vencido, porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Pois vocês sabem que a prova produz o quê? Perseverança. Ou seja, é um dia após dia e você perseverando sem desistir, mas como Marcos Lucado disse, suportando. E a perseverança deve ter ação o quê? Completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. E se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a quem? Peça a quem? Tá difícil, meu Deus, não sei como resolver. Me dá sabedoria. Eu não sei qual é a saída. Me dá sabedoria. Eu já tentei até com minhas forças e eu nem fui sábio, mas eu quero agora uma sabedoria que vem dos céus. E se Ele está dizendo que se pedir Ele dá, um bom pai, o que o filho pede Ele não rejeita. Ele atende e concede o pedido feito. Se coloca de pé nessa noite. Eu disse que Ele não ia cessar o choro, mas eu disse que Ele iria transformar a tua tristeza em alegria. Eu não disse que seria da noite para o dia, mas eu disse o que Eclesiastes diz: há um tempo preparado para todas as coisas, e esse tempo já foi preparado para o Senhor, para o ciclo mudar da tua vida e te trazer alegria e riso e semblante de felicidade em teu rosto. Eu não sei se você está agradecendo pela prova, mas eu com ousadia eu te digo nessa noite: se você não agradece, levanta tuas mãos, mesmo sem coragem, levanta.
Levanta tuas mãos. Não sei se está passando por prova, mas diz assim: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Sabe o que esse obrigado está dizendo? Eu não posso estar vendo a circunstância ser resolvida, mas eu estou confiando em um Deus que já está solucionando a situação. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Então fecha teus olhos e canta essa canção conosco.